Eu queria agradecer ao Conselho pelo convite em nome da Associação Paranaense de Psicodrama, meu nome também, né? É bastante gratificante a gente estar num espaço onde se faz troca de fato, né? Então, o meu agradecimento em nome da associação. Eu trabalho em consultório particular, né? É o meu foco, é o meu forte. Eu dou aula na Associação Paranaense de Psicodrama e vou falar um pouquinho também do contrato na instituição, apesar de que o meu papel lá não é ligado à clínica da instituição. Tá? O que é, na verdade, um contrato, se não as combinações relativas ao funcionamento do processo? Né? Contrato é isso, é a gente falar, eu e você, eu e o meu cliente, a respeito daquilo que vai acontecer, o que vai nortear o nosso trabalho. É pelo contrato que se contextualiza, de fato, a relação paciente-terapeuta, cliente-terapeuta. Por quê? Quando eu discuto os aspectos que envolvem o processo terapêutico com o meu paciente, ele concorda com isso, eu estabeleço com ele uma diferença entre nós sermos amigos e nós estarmos numa relação profissional. Somos duas pessoas, ele com um problema e eu com uma possibilidade de ajudá-lo. Então, nós nos diferenciamos a partir do que é estabelecido no contrato pela diferença, pela posição hierárquica que a gente ocupa dentro dessa relação. Não é uma questão de eu sou melhor ou eu sei mais que você. Eu tenho uma responsabilidade enquanto terapeuta na nossa relação que é diferenciada da sua. Só isso. Né? Existem formas de contrato, escrito ou combinado. Né? Na instituição onde nós trabalhamos evidentemente com um contrato escrito. E esse contrato escrito, ele nos ajuda em muitas situações. Ele determina, de fato, a relação do paciente com a instituição e com o terapeuta. Fica que depois de uma discussão, ambas as partes ou concordam ou discordam, e a gente volta a falar sobre isso até chegarmos num acordo. O objeto desse nosso contrato de trabalho é o serviço que eu presto, é o serviço que a pessoa procura. É isso que está em jogo, o que eu faço, o que eu te ofereço, o que você precisa receber. E no contrato nós vamos estabelecer direitos e obrigações de ambas as partes. A assinatura do contrato é de fato a concordância. Eu concordo com o que você me oferece e assino isso pela minha presença, pela minha volta, pela minha aceitação desse trabalho. O que se trabalha em contrato? E eu vou falar para vocês de alguns contratos diferenciados de acordo com a forma da psicoterapia. Você trabalha a frequência, quantas vezes você vem aqui, se eu precisar que você venha uma vez mais, e quando eu digo eu precisar, quer dizer, quando eu percebo que a situação que você saiu daqui, né, ela confere a possibilidade de eu te ver mais de uma vez nesta semana, eu, terapeuta, vou discutir isso com você, vou te oferecer. Já no contrato, eu deixo isso estabelecido, que se eu sentir que é necessário, eu vou te fazer essa proposta. Tá? A gente vai discutir o horário, a duração da sessão, porque esses são limites que estabelecem uma forma de trabalhar. E são limites também que nos ajudam a trabalhar com a forma que a pessoa que nos procura vive a vida. Né? É o limite, é uma forma de limite. A gente discute as responsabilidades pelas sessões. Eu discuto isso com os pacientes, com o cliente, porque ele é responsável por estar ali para que o tratamento dele possa acontecer. E eu sou responsável por estar ali com uma técnica, com um olhar à disposição dele para que ele possa obter o que ele veio procurar. Se ele não está ali, eu não posso ajudá-lo. E ele precisa tomar posse dessa responsabilidade, porque é bastante comum as pessoas, é assim que acontece, a pessoa vem para o consultório da mesma forma que ela age na vida.
Então, uma pessoa que não se compromete com as coisas, ela vai mostrar isso para a gente na frequência, ou na falta, no atraso do pagamento, né? E tudo isso a gente vai estar discutindo com ela dentro dessa contratação. Como eu lido com atrasos, como eu lido com a possibilidade de mudança de horário, eu, terapeuta, preciso deixar isso claro para ela, porque ela tem que aceitar, ela tem, né, para aceitar ou não, para ela poder ficar e ficar bem no tratamento. Questão de férias, gente, né? Na nossa realidade hoje isso é uma coisa delicada, porque se nós tiramos férias em épocas diferentes, o nosso cliente vem com a ideia de que assim, bom, você vai tirar férias, eu vou tirar férias e você está trabalhando, o problema é seu, né? E na verdade, nós precisamos fazer acertos para que ambas as partes fiquem bem. A gente tem que levar em conta a nossa situação hoje financeira, né? Não adianta eu falar para o meu paciente, olha, você está tirando férias num período onde eu estou trabalhando, então você tem a responsabilidade de pagar todas as sessões, porque o seu horário vai estar aqui disponível, porque ele não vem, ele não vai voltar. É uma questão até cultural da gente. Mas você pode fazer acordos com ele de porcentagem, isso depende da forma como cada psicoterapeuta trabalha, né? Em algumas instituições, a gente sabe que as pessoas pagam uma porcentagem pela vaga quando elas têm a necessidade de manter o horário, né, nesses períodos de férias. Como o terapeuta trabalha com a falta, né, quando o paciente não vem. Isso precisa ficar claro no contrato, porque senão, quando chega a hora do pagamento, né, não está claro, a pessoa se sente lesada ou ela se sente não compreendida. Então, todos esses aspectos precisam estar muito claros para que a relação seja tranquila, né? Hoje em dia, a gente tem aspectos da vida cibernética, né, que interferem pra caramba no nosso dia a dia. Então, você tem lá o paciente que, por um jeito próprio de viver, ele entende que ele pode te ligar a qualquer horário, você tem que retornar, ele vai mandar uma mensagem no seu WhatsApp, ele vai mandar uma mensagem no seu e-mail, se você autorizou isso, evidentemente você passou para ele os seus números, mas ele traz a forma que ele se relaciona no mundo. A pessoa que está com dificuldades de limites, que ela entende que o mundo está à disposição dela, ela vai invadir a tua vida. Se você não trabalha isso lá no contrato, lá no início do tratamento, isso pode trazer um problema depois. Lógico que é um problema que terapeuticamente você pode trabalhar e vai trabalhar, né? Você vai trabalhar o processo da rejeição, o processo da invasão, da falta de limite e tudo mais. Mas como esses aspectos hoje, os aspectos da mídia principalmente, né, da vida, né, da rede social, enfim, está em voga, a gente precisa trabalhar isso no contrato para o bem de ambas as partes, né? A questão do sigilo, né, extremamente importante no nosso contrato, o sigilo está claro, né? Lá na terapia individual, eu vou contar para o meu paciente, para o meu cliente, que eu vou manter o sigilo, porque ele pode ficar extremamente tranquilo que aquilo que ele traz da vida dele para dentro do nosso consultório, ali vai ficar mantido. E essa proposta, ela vai ficar fortemente demarcada na medida em que esse paciente ou esse cliente está em trabalho comigo, né, e vai aprendendo, vai reconhecendo a minha forma de trabalhar. Mas eu preciso garantir isso para ele. Ele precisa, como nós, quando somos pacientes de uma terapia ou clientes de uma psicoterapia, nós também queremos e só nos vinculamos quando sentimos a garantia desse sigilo, né? Já num grupo, esse processo de sigilo, ele é discutido nas duas vias, do terapeuta e dos participantes do grupo. Por quê? Porque é preciso que o grupo compactue com a ideia do sigilo para que todos possam ficar à vontade, possam de fato trazer, como a gente fala na psicoterapia, se desnudar frente a esse grupo.
porque ninguém se desnuda onde não tem confiança e garantia de sigilo, tá? Então, esse é um aspecto extremamente importante que a gente vai retrabalhar várias vezes durante o processo da psicoterapia. Eu, particularmente, gosto de deixar claro para algumas pessoas não, para todos os pacientes, que eu tenho limitações. Tem alguns aspectos da clínica que eu não me sinto à vontade em atender, tá? Eu, particularmente, não sei trabalhar com drogas, não sei, e é uma coisa que, pela minha própria história pessoal, eu não gosto. Então, eu deixo claro que, por exemplo, esta limitação é minha, e que se no decorrer, né, daquela sessão, dessas sessões iniciais, a gente concluir que esse processo da droga existe, eu posso me dar o direito de não atender. Não como rejeição, mas como limitação minha. E acho que é bastante importante a gente ter a clareza daquilo que a gente não quer ou não pode fazer na clínica, né? Porque algumas coisas a gente não quer, outras a gente realmente não pode. Então, para mim, em especial, eu acho extremamente importante e gosto de trabalhar dessa maneira, né? Existem formas e formas de psicoterapia. Esses aspectos que a gente vem trabalhando, que eu venho falando, todos eles estão em todas as formas de psicoterapia. Na psicoterapia individual, você vai falar disso com o seu paciente na primeira, na segunda sessão, dependendo do teu processo, e vai deixar tudo isso claro. Na grupal, eu já havia falado um pouquinho disso, é extremamente importante, então, além de todos esses aspectos, trabalhar a questão da ausência de um membro do grupo, né? Ele precisa saber que ele é responsável por essa ausência, que a falta dele modifica o trabalho do grupo, que mesmo que ele não esteja lá, ele é responsável pelo pagamento daquela sessão, porque todas as outras pessoas estão lá, né? E eu falei para vocês também do sigilo, que é extremamente importante. O sigilo, se ele não se estabelece no processo grupal, todas as pessoas comprometidas com esse sigilo, há um tremendo desconforto dentro do grupo e não acontece, a terapia fica bloqueada, né? Então, é extremamente importante a gente trabalhar e voltar a falar quantas vezes forem necessárias, porque a insegurança quanto ao sigilo, ela vem em forma de queixa em diversas sessões quando isso está acontecendo. Grupos temáticos ou grupos específicos, né? Quando eu trabalho, por exemplo, um grupo temático com presidiários, com assunto relativo a presidiário, temático ou grupo específico. Para cada grupo, eu preciso fazer um contrato com especificações ligadas à condição daquele grupo, né? Se eu trabalho com um grupo de presidiários, o nosso contrato tem que estar muito bem trabalhado no sentido de que, por exemplo, eu não estou lá para dedar pessoas, dedar os prisioneiros lá para quem comanda. Se eu trabalho com um grupo de adolescentes, eu preciso deixar muito claro para o adolescente que sim, eu tenho uma responsabilidade de divulgar, de contar para a família dele algumas coisas que acontecem, mas não tudo que ele me fala, ou ele não vai ter condições de acreditar no nosso trabalho, né? Então, esses aspectos do contrato, eles precisam, para cada forma, para cada tipo de grupo, para cada tipo de público que você tem, também trazer essas especificações. Grupo de crianças e adolescentes, por exemplo, ou o trabalho com crianças e adolescentes, você faz 2 contratos, um com a família e um com o paciente ou cliente, né? Com a criança, você vai contar para ela o que é aquele brincar que ela está fazendo ali, né? Que aquilo tem a função de ajudá-la a ficar melhor, a sair da tristeza que ela está, ou né, usar a queixa que existe para explicar para ela. Para a família dessa criança, o brincar tem que estar claro, né, de que isto não é uma brincadeira, mas é um processo terapêutico. É preciso implicar o pai e a mãe, enfim, quem está na função de cuidador
da importância da presença deles dentro desse processo, de como é preciso a participação deles. Isso tem que estar claro no contrato, né? É preciso que um pai e uma mãe que venham trazer um filho para a terapia saibam que eles são corresponsáveis dessa construção, que não é uma função do terapeuta sozinho, né? Eu tenho um instrumento, mas eu preciso da ajuda deles que estão com essa criança o tempo todo, né? E isso precisa estar claro no contrato. O contrato com o adolescente, como eu já havia falado, o adolescente tem que confiar na gente, ele tem que saber que ele tem uma coisa para contar, que não pode chegar lá na mãe e no pai dele em forma de fofoca, né? Então ele tem que saber que tudo aquilo que o coloca em risco, ou que de algum jeito é importante ser levado para a família, assim será. Mas que as coisas importantes que ele conta, que é o segredo dele, é nosso, não sai dali, né? Ou o processo não acontece, né, gente? Uma forma de trabalhar com crianças em contrato e adolescentes é com a participação deles, porque eles vão criar a regra de funcionamento do grupo, né, ou da terapia. Então, com eles é bem legal de fazer isso brincando, e com o adolescente o responsabilizando. Aquela coisa, o que você pode, o que você não pode, é certo ou é errado, né? E aí eles constroem o mapinha de regras deles, e esse é o contrato. Isso estando claro, quando acontece qualquer intercorrência no processo, você tem lá escrito, você tem a condição de discutir com ele o que ele se comprometeu a fazer e não está fazendo. Ou o que foi que aconteceu que essa regra foi quebrada, né? Na terapia de casal, né, um dos aspectos mais importantes do contrato, ao meu ver, na terapia de casal, é a verdade, né? A gente precisa deixar claro para os dois que ali se trabalha com a verdade. Porque você corre o risco de numa sessão individual de um dos pares do casal, um deles vir te contar que tem uma amante. O que você faz com isso, né? Então tem que estar muito claro que a verdade, quando trazida à sessão, ela vai ser partilhada com os dois. Senão você está tomando partido e acabou o tratamento, né? Além de você estar infringindo uma regra de respeito àquele casal que te procurou, né? No contrato com a instituição, é importante a gente lembrar que o cliente que procura é o terceiro da relação, porque ele vai ter um contrato com a instituição e um contrato com o terapeuta. Ele é o terceiro dessa parceria, né? Frente à instituição, ele tem regras a cumprir, que aí depende de cada instituição. Mas, por exemplo, na nossa instituição, 3 faltas significam que ele perde a vaga e ele volta para uma fila de espera. Essa é uma regra da instituição. Não cabe ao terapeuta dizer eu não concordo, vai ser diferente com você ou não. É a regra da instituição, tá? Agora, ele também é regra da instituição que o valor mínimo do pagamento da clínica social é R$35. É a regra da instituição. Agora, ele está com um problema financeiro e ele traz isso para o terapeuta, evidentemente. Cabe ao terapeuta, sim, fazer a negociação com ele, né? Dependendo da situação, se vai adiar esse pagamento, se vai parar um mês, sei lá, né? Mas é importante a gente ver que o paciente, o cliente, ele se relaciona com 2 contratos, né? E que precisam ser claros. Uma coisa que eu acho muito forte na instituição em relação ao contrato é quando o paciente ou o cliente ele é obrigado a fazer terapia, né? Feito assim, uma pessoa que é encaminhada por um juiz e tem que fazer terapia, tá? O nosso contrato nessa hora ele tem que ser muito forte, né? Porque a pessoa está ali não porque ela quer, ela não está disposta a negociar nada com você, muitas vezes, né? Na maioria das vezes. Então, esse contrato, ele vai ter que ser, de fato, estabelecido pelo vínculo. E que demora muito mais para fazer, porque a pessoa está ali não porque ela quer, não porque ela decidiu. Mas é extremamente importante que a gente insista num contrato
especialmente na instituição, em um contrato escrito, principalmente nesse caso das pessoas obrigadas. Há pouquíssimo tempo atrás, nós tivemos um pedido dentro da instituição, o juiz chamou a instituição porque um cliente fez uma queixa dentro da vara de família de que ela não pôde fazer terapia na nossa instituição porque nós cobrávamos R$500 a sessão e que ela não tinha dinheiro para pagar isso. Nós somos uma instituição de cunho social, né? Ok, o que o contrato escrito nos garantiu? Nos garantiu que ela havia assinado que ela pagava R$5 por sessão, né? Uma doação simbólica pelo trabalho, porque ela não tinha condição de pagar de fato. Se nós não temos um contrato escrito, extremamente claro, a instituição teria tido um problema seríssimo, né? Então é importante, especialmente nós que trabalhamos em alguma instituição, que isso seja extremamente levado a sério. Nós temos uma ligação bem forte com o Conselho, né, Célia, que sempre nos orienta. E o contrato, ele nos facilita essa ligação. As leis que regem, o Conselho sempre nos dá orientação, o contrato está ali, está escrito, o Conselho nos avaliza nisso, e é extremamente importante, gente, porque hoje em dia nós realmente lidamos com pessoas que nem sempre estão fazendo coisas de bom grado, né? Então é extremamente importante. 3 Cs de letra C, para mim, são as coisas que determinam o bom funcionamento de uma psicoterapia. O contrato, a continência e a confiança, né? Essa ideia dos 3 Cs é do Bragante, é um psicodramatista que já não está mais com a gente. E ele nos fala exatamente isso, que o contrato é aquilo, a regra que rege o papel profissional, a continência é o saber ouvir, é a escuta qualificada, é o direito de expressão do paciente e o respeito legitimado a que ele tem direito, e é o acolhimento que o terapeuta dá a ele. E a confiança é aquilo que aos poucos se estabelece dentro dessa relação. Esses 3 Cs, eles representam a co-construção do vínculo terapêutico, né? E especialmente o que eu acho mais importante do contrato é que os aspectos que envolvem o contrato feito, como eu lido com o pagamento, como eu lido com o atraso, como eu lido com a falta, isso me dá noção do funcionamento da pessoa, né? Na medida que os aspectos vão aparecendo no processo da psicoterapia, esses aspectos falam pela pessoa, falam como ela funciona. Logo, eu tenho um material de trabalho a partir desses aspectos do contrato, porque na medida em que, por exemplo, a falta de respeito pelo pagamento, por exemplo, vem à tona, eu posso trabalhar com ela que outras coisas, aonde mais na vida dela ela faz com isso. Logo, o contrato é refeito o tempo todo a partir das transformações que a pessoa, pelas transformações que a pessoa passa, né? Acho que basicamente contrato, né, um aspecto didático dele é esse, e é isso, tá bom? Eu falo alto, então se eu estiver gritando... Bom dia, eu gostaria de agradecer o convite, né? Eu vou falar de 2 contratos aqui. Primeiro eu vou falar do contrato psicólogo e instituição e depois contrato do psicólogo e do paciente. Eu atendo no consultório também, né? Mas hoje o foco é trazer a psicologia no convênio, né? No caso na Unimed. Primeiro, eu quero diferenciar o que é a Unimed e a Unimed Curitiba. Então, a Unimed, a marca Unimed, é uma sociedade cooperativa de médicos, né? Então, é uma marca nacional. E a Unimed Curitiba é uma empresa, como tem a Unimed Ponta Grossa, a Federação, né?
Hoje eu vou estar trazendo alguns números para vocês, e esses números eles se referem à Unimed Curitiba, empresa, no caso, que eu sou contratada. São números bem interessantes. Então, o número de beneficiários, ou seja, de pacientes da Unimed Curitiba, essa referência de março, são 578.532 pacientes ou beneficiários. As nossas agendas hoje, elas fazem 25% de atendimentos de pacientes de intercâmbio, ou seja, são as outras Unimedes que também nós atendemos. O número de colaboradores no nosso setor, no setor de terapias, são 56. E número de psicólogos são 21. Os números abaixo são bem interessantes. O total de atendimentos que nós realizamos no ano de 2013 são 30.906, só em terapia. E no ano de 2014 são 34.741. Capacidade de atendimento diário, 11 pacientes. Então, vou contar a história de como que começou o atendimento no plano de saúde. Então, no ano de 2008, existiu uma resolução normativa 167, né, onde a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde, ela solicitou que os planos de saúde incorporassem no rol de procedimentos os atendimentos de psicologia, nutrição, fonoaudiologia e terapia ocupacional. Na ocasião, a Unimed optou em estar fazendo a contratação dos profissionais, né? A ideia da Unimed Curitiba era estar trabalhando com o serviço próprio, então não quis abrir o credenciamento. Durante um ano, ela ficou com uma única psicóloga, eu. Eu tinha, na ocasião, um tempo de espera de agenda de 6 meses, mas sobrevivi. E assim, eu vejo que assim, vou dizer um campo novo da psicologia, em crescimento, com falhas. Eu acho que eu sou perseverante, né? Eu entendo que para mim tem sido uma escola, né? Cada paciente que chegava lá em 2008, quando eu comecei, cada caso, cada patologia, vamos dizer assim, né? Cada demanda me fazia correr atrás e buscar conhecimento e conhecimento. E assim, eu vejo que se a gente comparar aí de 2013 para 2014, a quantidade de atendimentos que a gente aumentou, né, a gente vai crescer ainda mais. Né? Então, eu fico muito, muito feliz, né, de ser psicóloga e de perceber o quanto que os médicos estão confiando no nosso serviço. Porque se esses atendimentos eles existem, é porque tem um médico que está encaminhando, né? Porque para se chegar no psicólogo lá na Unimed, precisa de um encaminhamento médico. Então tem um médico que está confiando na psicoterapia, está confiando no psicólogo. Tá? Capacidade de atendimento diário são 11 pacientes, então a gente trabalha muito, né? Se pensar num consultório, quando que a gente atende 11 pacientes num dia? Em 6 horas. É bastante, né? A gente trabalha bastante mesmo. Claro que nem sempre a gente atende os 11, né? Mas às vezes eu atendo até um pouquinho mais, porque eu faço grupo. Então a gente trabalha bastante mesmo. Então, na contratação dos profissionais, a gente pede uma experiência, né? Porque, infelizmente, não dá para terminar a graduação e já iniciar, né, atendimentos de meia hora, né, com pacientes aí com tantas queixas, né? Então, a gente exige dos profissionais que tenham pelo menos uma formação, né? Hoje nós temos profissionais com várias abordagens, né? Psicanálise comportamental, sistêmica, gestalt, psicodrama, psicopedagogia e neuropsicologia.
Nosso horário de atendimento é de segunda a sexta, das 7 da manhã às 19, e nós temos 2 unidades de atendimento, que é na Doutor Pedrosa e no Boqueirão. Quais são os benefícios, então, do psicólogo? Então, vamos falar agora um pouquinho do contrato, instituição e profissional. Então, são contratados, né? Então, o regime é CLT. Então, ali na Unimed, os psicólogos, eles não recebem por consulta, e sim, eles têm um salário mensal. Aí tem os benefícios, que é o plano médico e odontológico, vale refeição. E agora nós iniciamos o curso de capacitação. O que é isso? Até então, os profissionais, assim, eles não estavam recebendo da Unimed nenhum curso que auxiliasse no desenvolvimento mesmo clínico, né? Então, no ano passado, a gente já iniciou um curso, para esse ano já tem uma nova ideia para o segundo semestre, que é a psicopatologia, né? Então, nós estamos investindo nos profissionais. Claro que a gente não vai interferir na conduta terapêutica, né? Então, a gente não pede pro terapeuta, né? E a gente não diz como que ele tem que trabalhar com o paciente. A gente entende que cada um é cada um, independente da abordagem. Então, a supervisão é por conta do profissional, então ele vai buscar sua supervisão, né, com quem ele julga interessante. Claro que eu, como responsável técnico, e também eu tenho o supervisor, que também é psicólogo, nós estamos ali para estar amparando os profissionais, né, em alguns casos específicos, mas a gente não interfere na conduta terapêutica. Embora a gente esteja oferecendo também cursos, porque assim, é muito interessante, lá é uma escola, né? A gente imagina assim, não, mas a Unimed é mais elitizado, não, acho que as pessoas só querem fazer terapia, não. As pessoas estão doentes, né? A gente tem uma gama assim, de pacientes, né, com não só transtorno de ansiedade, mas muitas vezes eles vêm com transtorno de ansiedade, depressão. Então, por que não investir nos nossos profissionais? Né? Então, a gente tem pensado muito, a gente tem trabalhado muito no sentido de estar, assim, além de oferecendo um serviço de qualidade para os nossos beneficiários, ou seja, para os nossos pacientes, a gente também quer que os nossos terapeutas, né, os nossos colaboradores, né, estejam trabalhando, né, saudáveis também, né? Afinal de contas, né, nós trabalhamos com pessoas, né, doentes, então a gente precisa estar bem também. Então, como que funciona, no caso, o contrato com o nosso paciente? Quando a gente está no consultório, lá no nosso consultório, a gente faz o contrato, né? Até a Karen colocou perfeitamente bem isso aí, né? Na instituição, a instituição ela faz parte do contrato. Então, isso faz com que o terapeuta seja preservado em alguns aspectos, né? Então, quando o paciente vem para a terapia, muitas vezes ele nem sabe o que é psicoterapia, né? Então, ele vem através de um encaminhamento médico, né? Então, ele está indo lá ao médico que, por algum motivo, percebe que ele tem uma indicação para consultar com um psicólogo. Então, ele emite aquela guia verde, que eu acho que vocês conhecem, e aí ele segue o procedimento lá de liberação, marcação, e ele vem para uma triagem, né? Então, ele chega ali sem saber, às vezes, o que ele está fazendo ali. Nessa triagem, o profissional, então, o avaliador, que é um psicólogo, né, faz a coleta de dados, né, que é a nossa anamnese, e precisa fazer uma hipótese diagnóstica, né? Por quê? Porque a ANS, ela estabelece alguns critérios para ser ou não indicado para psicoterapia, né, baseado na Classificação Internacional de Doenças, né? Eu não vou entrar aqui nos CIDs e quantas sessões tem de cobertura, porque eu acho que não seria o caso. Mas para vocês entenderem,
os pacientes eles têm direito a fazer de 12 a 40 sessões no ano, né? Isso vai depender do quê? Da avaliação que seja feita. Então, é importante que o profissional que faça essa avaliação, né, faça uma boa avaliação, porque dependendo da avaliação, vai ser a continuidade ou não do tratamento. Claro que uma avaliação inicial lá em meia hora, né, nem sempre a gente consegue definir, né, o que aquele paciente tem ou o que vai acontecer no decorrer do tratamento. Então, esse diagnóstico ele pode ser modificado e alterado, né? Aí, assim, a continuidade vai depender sempre do profissional que está acompanhando esse paciente. Então, digamos lá, o paciente veio inicialmente com F41, né? Transtorno de ansiedade. Vai fazer 12 sessões. Ah, Sandra, uma no mês? Não, né? Uma no mês, no meu entendimento, uma no mês não, né? Não tem sequência o tratamento, né? Então, a gente sempre indica semanal, 3 meses de tratamento. Tudo na primeira sessão é passado para o paciente. Ele vai fazer as 12 sessões iniciais, inclusive ele sai dali com essas 12 sessões agendadas, né? Então, não é aquilo, vai agendar uma de cada vez, não. Ele já sai com um plano de tratamento. Então, ele sai com as sessões agendadas, né? Quando estiver próximo de terminar essas sessões, lá pela 8ª, tá? O profissional que estiver acompanhando, que nem sempre é aquele que avalia, né? Porque, por exemplo, um paciente que, dependente químico, eu sei que a Karen, ela não tem experiência com dependente químico e também ela já me disse, né, que não gosta de atender. Mas eu tenho outra profissional que tem uma especialização nisso. Então, cabe ao avaliador também encaminhar esse paciente para aquele profissional que melhor irá atendê-lo, né? Então, esse profissional inicia e dará continuidade ao processo. Lá pela 8ª sessão, percebe a necessidade de mais, o que ele faz? Manda lá para o médico dizer se ele precisa ou não? Não, né? Dentro do nosso plano de saúde já ficou estabelecido que cabe ao psicólogo que assumiu aquele paciente decidir se ele precisa ou não continuar o tratamento. Que, se ele tem cobertura contratual, é algo assim automático, né? Mas se ele não tem cobertura, ainda existe a possibilidade, então, do terapeuta estar, então, fazendo uma justificativa para que ele possa continuar, né, com a terapia. Então, eu vejo assim, esse longo dos anos que eu estou lá, muitos pacientes conseguem fazer um vínculo terapêutico, embora a gente pense assim, poxa, mas é tão pouco, meia hora, será que você consegue ver resultado? Eu digo que sim, eu acredito sim nesse processo. Claro que é difícil quando você está lá no consultório fazendo um atendimento de 50 minutos, 1 hora, e de repente você vai para um processo muito mais dinâmico, e assim, um paciente atrás do outro, onde não dá nem muito tempo assim, de respirar, é difícil. Mas também, quando a gente está nesse esquema, é tão complicado atender em 1 hora, porque a gente acaba sendo mais breve. E eu vejo assim que hoje, a nossa sociedade, a gente está muito envolvido com tantas coisas que... não só lá na Unimed eu vejo essa cobrança do paciente que em quanto tempo eu vou fazer essa terapia, ou dá para precisar, quanto tempo nós vamos utilizar, mas no consultório também já vejo essa demanda dos pacientes. Então, eu acredito sim, eu vejo que dá para melhorar muito, né? E assim, é um campo de atuação do psicólogo. Aonde eu vou que digo que trabalho na Unimed, as pessoas perguntam, como é que eu faço? Eu quero muito. Então fica aí a dica, né? Se alguém tiver interesse, me procure, né? E assim, eu estou muito feliz enquanto profissional, muito feliz em estar trabalhando nessa empresa e muito feliz em estar fazendo psicoterapia nesse formato. Obrigada.
Acho que minha apresentação segue um formato um tanto quanto diferente. Eu escrevi algumas coisas para poder ser um pouco objetiva, né? Porque acho que esse tema convida a pensar uma série de coisas. Então, vou fazer algumas considerações sobre isso, né? Do contrato, né? O vínculo, que é como se nomeou a mesa. E vou falar, então, a partir da minha própria experiência, claro, né? Tanto no lugar de como eu trabalho na minha clínica, mas principalmente pelo que minha própria análise me ensina, né? A palavra contrato, né, me faz pensar já no contrato, né? Como tratar alguém, pelo menos o modo como a gente utiliza na língua portuguesa, né? Então, se trata de tratar bem para que volte, para agradecer a confiança, porque essa pessoa confia a nós as suas preciosidades, intimidades, seus segredos, fantasias, complexos, vergonhas, histórias de vida, etc. Né? Então, Freud chamou de transferência esse fenômeno humano existente, que é a palavra, o discurso, pois somos feitos de palavras e habitamos a linguagem. Tem um dito muito bonito do Eduardo Galeano, que já nos deixou recentemente, que ele diz assim: os cientistas dizem que somos feitos de átomos, mas um passarinho me contou que somos feitos de histórias. Então, a transferência foi o meio que o Freud encontrou para investigar melhor o que é isso de ser gente, de ser humano, carente do outro, feito de história, que precisa ser desejado, enlaçado no discurso do outro, representado, constituído como um ser. Por isso, falar de contrato e vínculo em psicanálise é falar, antes de tudo, de transferência. O Freud nos ensina que a transferência é o amor. Que tipo de amor? O amor ao saber. Aquele que nos procura nos ama previamente, porque supõe que sabemos algo sobre ele, sobre a vida, a morte, o sexo, sobre o amor. Supõe que sabemos amar, que somos mais felizes e que podemos ensinar-lhes a saber sobre si, a saber sobre o amor, a saber como amar melhor, né? Então, a transferência é um dos nomes possíveis para o amor. E toda transferência, então, é uma relação de amor, seja ela fracassada ou bem-sucedida. Enquanto pesquisa de Freud, a psicanálise é a pesquisa de uma descoberta sobre o sofrimento das mulheres, que eram chamadas de histéricas, né, que sofriam do que a psiquiatria chamava de loucuras histéricas. Mas elas queriam falar sobre o amor e não podiam ser ouvidas. Então, Freud faz transferência com essas mulheres, elas fazem transferência com Freud e vão falar do quê? Vão falar de amor. Por isso, eu posso mesmo ousar dizer que a psicanálise é a ciência do amor. Lacan, no Seminário 20, diz que não se fala de outra coisa numa análise a não ser de amor. Então, cada análise pessoal é isso, né? Uma história de amor. E a transferência é um conceito tão fundamental da psicanálise que a gente sabe que sem ela não há tratamento psicanalítico possível. Mas como pensar esse amor de repetição que a transferência comporta, para além do setting padrão da psicanálise? Dentre as várias possibilidades de tratamento que um sujeito tem acesso hoje, dentre elas estão as instituições de saúde mental, psicólogos particulares ou de convênios, dentre várias outras modalidades, né? Então, esses tratamentos pelos quais o sujeito se dirige, não necessariamente ele busca ajuda de fulano ou de ciclano, né? A gente vê pela fala da Sandra, né? Busca a Unimed, né? E que vai encontrar alguém lá, né? Então, vai em busca de uma instituição, em busca de um plano de saúde. E esse contexto, então, né, nos leva a uma pergunta importante, que se é possível a psicanálise para fora, para além do setting padrão. Acho que é uma pergunta isso. É possível a psicanálise? Porém, a cada vez que um analista recebe um candidato analisante, né, candidato, porque a gente sabe que, né, Freud e Lacan nos ensinam que nem todas as pessoas são analisáveis, né, nem todas as pessoas querem saber do seu próprio inconsciente, algumas, né, tem um monte de coisa mais legal também para saber na vida, né, além do próprio inconsciente, então não se trata de fazer a psicanálise servir a todos, né, mas de pensar para quem é que isso serve. Então, o fato é que, diante de qualquer... sempre, cada vez que um sujeito busca um analista, uma demanda, uma instituição, né, o analista repete essa mesma pergunta. É possível a psicanálise? Freud, quando fala do início do tratamento, no artigo de 1912, com esse mesmo nome, ele recomenda que se preste bastante atenção antes de aceitar em alguém a análise. Ele recomenda um tratamento prévio, que a gente chama de entrevistas iniciais. O que investigamos?
Primeiro, o motivo da demanda. O que esse que nos procura nos pede? É preciso ouvir atentamente. Por que veio, quem indicou, por quem indicou, o que é que não vai bem, por que agora, nesse momento da vida, e não antes ou depois? Tudo o que tem a dizer, o que sabe de si mesmo, que pode nos contar, o que não sabe, quer nos perguntar, suas questões, angústias, sintomas, sentimentos, desejos, etc. Recolhemos isso tudo, o que o pretendente análise pode dizer-nos de si mesmo, consideramos, avaliamos, interrogamos. É preciso, todavia, que esteja decidido do que nos pede para que os aceitemos em análise. É preciso que demonstre dar conta de bancar a análise que deseja. Claro, não acertamos sempre. Alguns desistem. Mesmo assim, por diversas contingências, alguns ainda retornam e retomam depois, ainda que com outro na lista. Há condições, então, para se fazer análise. O setting analítico, né, isso que a gente chama de hora marcada, né, um consultório, quem sabe um divã, um pagamento pela sessão, um tempo de 50 minutos, ou um tempo lógico, né, o tempo variável, no caso dos analistas lacanianos, né, que trabalham com o inconsciente, o tempo, considerando que o tempo do inconsciente é outro, não obedece ao relógio. Então, tão logo ele se manifesta, faz-se algo e se encerra a sessão, posto que a análise não consiste apenas no encontro com o analista. É um processo contínuo e ininterrupto. Uma vez iniciada, favorece o estabelecimento da transferência e a condução do tratamento. Mas, de modo algum, o garantem. Que alguém vá ao consultório de um analista não quer dizer, em hipótese alguma, que esse alguém esteja em análise. Não há, portanto, um lugar garantido ao psicanalista a priori, pois só é possível verificar se houve psicanálise depois. Né? A gente vê nos textos do Freud que ele atende e aí depois ele fica anos e anos e anos pensando por que alguma coisa funcionou ou por que alguma coisa não funcionou. Né? Então, só depois dá para ver se houve análise ou não. Uma fala do Freud, ele diz assim: o analista é certamente capaz de fazer muito, mas não pode determinar de antemão exatamente quais os resultados que produzirá. Então, o tratamento se dá no 1 a 1, na possibilidade de que o sujeito se reconheça naquilo que tem de mais singular nele. Portanto, em qualquer que seja o contexto, na escuta psicanalítica sempre se tratará disso. Escutar o sujeito em sua singularidade para que ele possa se reconhecer naquilo que ele tem de subjetivo. Isso faz com que a psicanálise não seja, mesmo em seu setting analítico, um lugar de conforto. A psicanálise acolhe o sujeito em suas crises morais, de valores e de existência, quer escutar o que o sintoma tem a dizer, e esse é um lugar incômodo. Algumas pessoas olham no divã e falam, para a pessoa ficar relaxada, né? É um dos lugares menos possíveis de se relaxar exatamente, né? O divã. Então, quando um analista se encontra diante da terapêutica, ou do que a gente chama então de psicanálise aplicada, ele está mais uma vez diante da pergunta que funda cada tratamento psicanalítico. É possível a psicanálise? É verdade que algumas instituições de saúde, alguns planos de saúde, colocam, né, uma série de critérios que alguns dificultam o trabalho do profissional psicólogos, psiquiatras, tudo mais. Ora limitando o tempo de sessão, ora limitando o número de sessões e também pelo fato de tirar o pagamento do manejo transferencial. Então, em psicanálise, o pagamento tem um importante lugar no tratamento do sujeito. Faz parte de uma psicanálise, inclusive, que o sujeito possa pagar pelo seu próprio tratamento. Assim, se faz de imensa importância no trabalho clínico que seja definido em sessão quanto vai se pagar pelas sessões, de que modo vai se pagar por elas, em dinheiro, cheque, depósito, como o pagamento deve ou não acontecer, quando houver falta, férias, isso é muito singular também. E para isso, assim como para tantas outras coisas, em psicanálise não há um modo correto, um modo ideal de funcionamento. Se o tratamento psicanalítico se respalda na singularidade de cada um, e se um analista, como nos disse Lacan, é o resto de sua própria análise, então também cada analista só pode trabalhar a partir de sua própria singularidade. Lacan diz uma frase polêmica, assim, que eu acho que é muito importante. Ele diz assim: não me imitem, coloquem de si mesmos algo na psicanálise. E um pouco sobre isso ainda, nas palavras do Freud, ele diz assim: devo, contudo, tornar claro
que o que estou asseverando é que esta técnica é a única apropriada à minha individualidade. Eu não me arrisco a negar que um médico constituído de modo inteiramente diferente possa ver-se levado a adotar atitude diferente em relação aos seus pacientes e a tarefa que se lhe apresenta. O Freud se refere ao médico, porque o texto que se chama Recomendações aos Médicos que Exercem a Psicanálise, visto que a psicanálise nasceu dentro desse lugar. De minha parte, eu trabalho na clínica, então, definindo o valor das sessões, também a partir de uma singularidade que aparece na escuta. O modo como cada sujeito se relaciona com o dinheiro é ainda mais singular do que o seu orçamento de ganhos e de gastos mensais. O dinheiro enuncia a relação que o sujeito tem com seus ganhos e perdas e está intrinsecamente ligado à sua posição subjetiva. Ainda uma outra fala do Freud, nesse texto sobre o início do tratamento, que ele diz assim: a despesa envolvida na psicanálise é excessiva apenas na aparência, inteiramente à parte do fato de nenhuma comparação ser possível entre a saúde e a eficiência restauradas, por um lado, e um moderado dispêndio financeiro, por outro. Quando acionamos os custos incessantes das casas de saúde e de tratamento médico e contrastamos-los com o aumento de eficiência e de capacidade de ganhar a vida que resulta de uma análise inteiramente bem-sucedida, temos o direito de dizer que os pacientes fizeram um bom negócio. Nada na vida é tão caro quanto a doença e a estupidez. Então, é muito melhor pagar com dinheiro do que com sintoma, O sujeito neurótico goza de seu sintoma. E isso implica em não querer perder. Então, o neurótico é aquele sujeito que quer fazer análise, mas não quer pagar por ela. É justamente disso que ele sofre, de não querer pagar o preço por cada uma de suas escolhas. O tratamento analítico insere-o, então, no registro do seu próprio desejo, que lhe diz: é preciso perder para poder ganhar. Uma análise nos ensina que escolher o que ganhar é também escolher o que perder. Por isso, Freud nos diz que nada na vida é tão caro quanto a doença e a estupidez, apontando o pagamento de uma análise como algo que sai mais barato do que o sofrimento. Por isso, tirar o dinheiro da relação transferencial é muito problemático para a psicanálise. Assim como também o é se o profissional tiver que se submeter a um tempo de sessão definido por alguém que não for ele mesmo. A questão do tempo do tratamento foi tratada por Freud, o tempo ao longo da continuidade, isso que as perguntas dos pacientes falam: mas quanto tempo eu vou ter que vir aqui, Em quanto tempo consigo me livrar desse sintoma? Então, essa questão Freud tratou também nos seus artigos técnicos, e quando o paciente questionava para ele, isso é desde Freud já que pergunta: mas quanto tempo eu vou ter que vir aqui para me livrar disso? Então, ele conta nesse texto que ele dava uma resposta que se assemelhava à resposta que o filósofo dava ao caminhante, referindo-se a uma fábula de Esopo. E daí ele diz assim: quando o caminhante perguntou quanto tempo teria de jornada, o filósofo simplesmente respondeu: caminha. E justificou sua resposta aparentemente inútil com o pretexto de que precisava saber a amplitude do passo do caminhante antes de lhe poder dizer quanto tempo a viagem duraria. Este expediente auxilia-nos a superar as primeiras dificuldades, mas a comparação não é boa, pois o neurótico pode facilmente alterar o tamanho do passo e, às vezes, fazer apenas um progresso muito lento. Então, no final dessa passagem, o Freud conclui que, na verdade, a pergunta relativa à duração provável de um tratamento é quase irrespondível. O praticante da psicanálise encontra-se na tarefa de construir um modo próprio de praticar a psicanálise, o seu próprio estilo, com suas disposições subjetivas, já que o lugar do analista não está pautado em nenhum manual. Diante desse enigma do desejo do analista, corre-se o risco de cair na tentação de recorrer a modelos de identificação. Se o próprio tratamento psicanalítico se pauta na possibilidade do sujeito se reconhecer no seu modo singular de satisfação, o caminho para a formação do analista também é esse, Então, trata-se de encontrar cada um seu estilo próprio. Ser psicanalista não é apenas o exercício de uma profissão, pois o psicanalista é o resultado de uma aprendizagem do seu próprio inconsciente. É um sujeito atravessado por sua própria experiência analítica. O psicanalista não tem feriado, pois seu inconsciente não o deixa em paz. Se o psicanalista crê em seu inconsciente a partir de uma experiência empírica, ele não estará enganado em relação ao seu trabalho.
Portanto, se há um psicanalista, como trabalhar diante das demandas de instituições e convênios? Seria possível que um psicanalista, mordido pelo saber do inconsciente, pudesse atender às demandas institucionais e trabalhar em prol de uma cura, justamente o avesso da psicanálise? Digo isso fundamentado no ensino de Freud, que adverte que o analista não pode cair na tentação do furor sanandi, né? Isto é, caso o psicanalista trabalhe para curar o sintoma do seu paciente, então ele não estará sendo psicanalista. A psicanálise nos ensina que o sintoma é muitas vezes o que tem de mais verdadeiro no sujeito, e por isso o sintoma é o condutor de uma análise. É bem verdade que a psicanálise tem vários efeitos psicoterapêuticos, sendo que alguns deles até acontecem pela via da eliminação de sintomas. Mas isso acontece por consequência do tratamento analítico e não como objetivo dele. E as pessoas não querem ser curadas, elas querem ser felizes. Né? Querem amar, mas não querem mudar. Isso dói demais, né? O sintoma é o retorno do recalcado, é um enigma para ser decifrado, uma mensagem. É preciso falar mais, ouvir melhor sobre ele, fazê-lo dizer a verdade sobre o desejo inconsciente. Então não se trata de curá-lo, mas de ouvi-lo, né? Ele é o mensageiro. Por isso a cura em psicanálise também é outra coisa, diferente da medicina, da psicologia, né? A cura para a gente está muito mais ligado ao tratar, cuidar, acompanhar, né? E daí um dos textos mais importantes do Lacan que fala sobre a direção de cura. A atividade psicanalítica é árdua e exigente, não pode ser manejada como um par de óculos que se põe para ler e se tira para sair e caminhar, diz o Freud. Via de regra, a psicanálise possui um médico inteiramente ou não o possui em absoluto. Né? Então a gente pode entender isso como um analista. Ou há um analista ou não há um analista. Não há meio analista. O que funda o saber de uma psicanálise é que algo manca. O que funda o lugar do analista é que o lugar do analista, não é um lugar garantido. Portanto, todo tratamento, até mesmo os que parecem ter tudo para serem psicanalíticos, carregam consigo uma pergunta. É possível a psicanálise? A transferência nos ensina que sim, desde que ela exista e que possa ser manejada. Entendeu?